Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor de ficção folclórica. Geralmente nos nossos vídeos a gente conversa um pouquinho sobre o processo de escrita, literatura e geralmente sobre mitos e lendas. Hoje eu queria falar de uma outra face do folclore, de uma outra coisa. Hoje eu queria conversar com você sobre as adivinhações. Lembra daquelas brincadeiras de o que é, tão divertidas da nossa infância? Pois é sobre isso que eu quero conversar com você. Adivinhações fazem parte da cultura popular e elas são bastante interessantes e são usadas desde sempre para mostrar também o quanto uma pessoa é esperta, é inteligente e também para divertir. As chamadas adivinhas, adivinhações, fazem parte da nossa literatura e da nossa cultura popular. Geralmente elas começam com o famoso o que é. Elas são divertidas, muito utilizadas para ensinar alguns conceitos. Às vezes elas podem ser bastante difíceis também. Esse formato usa lógica, perguntas. Muitas vezes as respostas são bastante engraçadas, com trocadilhos e muito divertidas. As adivinhas ou adivinhações têm origem nos enigmas antigos. Desde sempre, o ser humano quis provar sua inteligência e a ideia de enigma sempre permeou as culturas como prova de que alguém é super inteligente. Em Anicejara e a Pedra do Trovão, o Saci propõe um enigma impossível para Niara e também para Anicejara. A Niara, de maneira muito esperta, resolve esse enigma. Se você já leu o livro, sabe o que é. Se você não leu o livro, você precisa ler e descobrir como eles vencem o Saci nesse enigma e como o Saci é um trapaceiro. Já em Anicejara e a Luz de Anhum, que vai ser publicado agora, no começo do ano que vem, a gente também tem um enigma. Dessa vez ele é proposto pela Uiraçu Ceci, a grande mãe de todos os pássaros. É bem interessante, talvez você vai precisar pensar e rachar bastante a cabeça para pensar como a Anicejara vai poder resolver esse enigma. Como vocês sabem, eu gosto muito desses enigmas. É por isso que eles aparecem tanto nos meus livros e nas minhas histórias. Um enigma muito famoso e muito antigo a gente encontra na história de Édipo Rei. Quando Édipo está indo para Tebas, ele vai encontrar a Esfinge no meio do caminho e a Esfinge vai fazer a pergunta para ele. A Esfinge era um monstro, um ser, metade mulher, metade leão, ficava lá naquela encruzilhada próximo a Tebas e ela fazia a pergunta: qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, à tarde ele anda com 2 e à noite anda com 3? Todos aqueles que não sabiam responder a sua pergunta, respondiam de forma errada, eram devorados pela Esfinge. Édipo consegue responder, eu não vou te dar spoiler de qual é a resposta, pensa aí. E assim ele conquista o direito de se casar com a rainha viúva daquele lugar. E aí começa toda uma desgraça, uma tragédia grega realmente. Convido você, se não conhece essa história, a pesquisar sobre ela, a ler, porque é muito interessante ler a história de Édipo Rei. Mas voltando para as nossas adivinhas, a nossa versão folclore brasileiro dos enigmas, eu quero propor algumas para você aqui, para a gente relembrar um pouquinho a nossa infância, para a gente se divertir um pouquinho, para você brincar com seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, enfim, com quem você achar divertido. A gente tem algumas adivinhas bastante famosas. Vamos ver quantas delas você conhece? O que é que toda vez que se fala, ele é quebrado? É o segredo. O que é que é magro pra chuchu, tem dente, mas não come. E, apesar de não ter dinheiro, sempre dá comida para quem tem fome? Esse é o garfo. O que é também que dá muitas voltas durante o dia sem nunca sair do lugar? Essa é fácil. Relógio. E é interessante porque essa cultura, ela vai se atualizando. Muitas vezes a gente pensa que essas coisas ficam só no passado, mas a gente tem versões muito recentes, por exemplo, o que é que uma impressora disse para outra: essa folha é sua ou é impressão minha? Perceba que o jogo de palavras é sempre bastante inteligente, ele faz a gente raciocinar de maneiras diferentes, né? Nesse caso, a impressão minha. A gente tem mais algumas.
O que é que tá sempre na rua de pernas pro ar? A letra U. O que que enche uma casa, mas não enche uma mão? Botão. A mais famosa, que essa com certeza você conhece. O que que é que cai de pé e corre deitado? A chuva, né, gente? É muito interessante lembrar dessas adivinhas, dessas brincadeiras, porque elas remetem a gente diretamente à nossa infância. E, ao mesmo tempo, a gente acaba aprendendo conceitos, maneiras de pensar de forma diferente. E, como eu disse, muitas vezes essas adivinhas vão sendo atualizadas para o nosso dia a dia. Coloca aqui para mim nos comentários, conta para mim uma adivinha que você conhece. Antes de encerrar, eu quero voltar lá na pergunta da esfinge para o Édipo e para todos os viajantes que passavam ali. Qual é o animal que de manhã anda de 4 pernas, à tarde ele anda de 2 pernas e à noite ele anda com 3 pernas? A resposta de Édipo para a esfinge foi o homem, porque de manhã, quando é um bebê, ele se arrasta, né, sobre as pernas, ele engatinha. À tarde, quando ele é um adulto, quando ele é maduro, ele anda de pé, ereto, em 2 pernas. E à noite, quando ele é um idoso, ele anda apoiado em uma bengala. É muito interessante porque a gente pode interpretar essa resposta de algumas outras formas também. Por exemplo, a gente pode pensar na resposta o homem como humanidade e imaginar que quando a gente é muito jovem e imaturo, a gente não consegue andar com as próprias pernas, então a gente se arrasta no conhecimento. É interessante pensar que muitas pessoas viram adultos, mas continuam dessa forma. Já quando a gente cresce intelectualmente, a gente passa a confiar no nosso conhecimento, andar com as nossas próprias pernas. Isso muitas vezes pode ser um perigo, confiar 100% em nós mesmos e naquilo que a gente julga saber. Já quando a gente chega na idade da maturidade, isso pode acontecer de várias formas, em várias idades biológicas, e a gente está maduro, a gente aprende a confiar nas nossas pernas, mas também a buscar suportes. Nesse momento, a gente passa a buscar também conhecimentos de outros lugares, outras formas de pensar que nos deixem mais firmes, com mais segurança. Seria similar a conseguir aquele apoio, né? Aquele terceiro apoio. É muito interessante observar e aprender com todo esse conhecimento popular que muitas vezes parece só uma brincadeirinha, uma coisa infantil, mas que pode muitas vezes encher a gente de novos conhecimentos. E aí, gostou de falar sobre adivinhas? Gostou de lembrar? Isso lembrou a sua infância? Espero que sim. E a gente vai lembrando que o folclore é muito mais rico do que a gente imagina e traz também sempre muitos conhecimentos, muita coisa bacana. Eu vejo você num próximo vídeo. Até lá. Tchau. Já quando a gente cresce intelectualmente, a gente passa a confiar em nós mesmos. A gente passa a usar o nosso conhecimento.